levamos o nosso pastor, com muito carinho, pegando os irmãos, saindo daqui de Valença, nós fomos pegando os irmãos na estrada. Por exemplo, alguém morava na Derradeira, alguém morava no Bonfim, aí eu lembro onde sempre ia parando os irmãos e nós íamos entrando num ônibus. E aí o ônibus, quando chegou ali no Programa de Valença, também pegou alguns irmãos que vieram do lado ali da Várzea, alguns irmãos, poucos irmãos também, mas o ônibus foi cheio. Lembro da irmã Massu, lembro do irmão Antônio Modesto, meu pai estava presente, irmão Leobino, irmão Ulisses, alguns irmãos, irmã Hilda, esse pessoal todo estava presente, nós fomos ali. E o ônibus muito devagar, era um ônibus daquele que tem um motor na frente, que é um ônibus feito para andar em zona rural, não um ônibus para pista, o motor atrás, que é um motor forte para andar em pista, um motor de um ônibus de motor dianteiro, chamado cabeça quente, é um carro para você viajar em pequenos percursos, em baixa velocidade. Em alta velocidade é um ônibus de motor traseiro, monobloco, né, chamado. E aí esse ônibus foi devagarzinho em Santo Antônio, paramos, não tinha rodoviário nem nada em frente ali onde é a Salalto hoje, ali era o ponto onde você descia. Todos desceram para fazer o lanche, fizemos o lanche e o ônibus foi. Quando chegamos ali na entrada de Feira de Santana, descemos num posto chamado São Luís e todos nós almoçamos naquele posto e do posto nós pegamos viagem. Isso já ia dar 2h30 da tarde. 2h30 da tarde nós chegamos a esse determinado lugar e nós chegamos a um lugar chamado Terra Nova, que é o lugar que o pastor ficou uma posse, e o ônibus deu um sítio na cidade, pequena, muito pequena cidade. Descemos da igreja, todos ali estavam aguardando a gente, tomamos um café com sopa e pão, e alguns que puderam tomar banho tomou, quem não pôde nem banho podia tomar banho. Fomos ao culto, me lembro da despedida do pastor de lá e o apóstolo do pastor Tomás, e regressamos à noite, chegamos aqui altas madrugadas. E 8 dias depois o pastor Neres veio e tomou posse em Valença. Tomou posse, muito alegre, entusiasta, e começou a fazer evangelismo nas praças, com jovens, poucos jovens, 10, 15 irmãos, e ele chegava na cabeceira da ponte de São Félix, fazia evangelismo, incentivou muito a gente a evangelizar nas ruas. Pastor, nesse início, né, da década de 80, o que é que o senhor pode assim, registrar de marco? Porque a igreja já teve um crescimento muito grande nesse período. Né? Ele começou a evangelizar, começou a orar, fazer muitas vigílias, meia vigília, dia de sábado, arrastão. Ele muito assim dinâmico, também abrindo novas congregações, veio com Raíla, veio Mariana, veio Paulina com o pastor Neres, né? Já estava aqui o saudoso pastor Analício Cardim, pastor Elias Moura depois veio de Minas Gerais para cá, veio também Sebastião, que veio cooperar com o pastor. Deus levantou vários obreiros aqui, pastor Abadias Modesto, Paulo Costa dos Reis, e muitos outros obreiros foram levantados nesse período, né? Irmão Manuel Félix, Nestor Barbosa chegou de Salvador depois, posteriormente, mas o irmão Pídio também foi levantado nessa época como obreiro, visitava as congregações, dava assistência. E o pastor começou a fazer os congressos dos jovens. O primeiro congresso de jovens, você pode perceber que ele coloca um palanque, que não deu nem telha, esse ternite tinha para cobrir, a telha de amianto, né, que é a telha de ternite nós chamamos aqui, e até meio descoberto ainda fez o congresso, o primeiro congresso de jovens, o pastor começou a fazer ali na Recreativa. Nós temos, inclusive, infelizmente não dá para mostrar no rádio, nós temos a foto desse palanque, esse meu coberto da ternite. Aí ele fez primeiro na Recreativa, depois ele mudou para a Associação Atlética. Aí trouxe o pastor Carlos Pereira, que é o tio de Josias, trouxe o pastor Severino Soares, eu me lembro ainda dele, pastor Herculano, pastor Herculano veio pregar, e eu me lembro toda essa trajetória. Eu me lembro também que uma quarta-feira o presidente da convenção veio visitar a gente aqui na igreja. Então foram momentos assim muito importantes para a nossa igreja. E aí ele começou a desbravar, e a igreja começou a crescer, encheu a igreja. Eu lembro que Florivaldo, Ciro, Terinho, esse pessoal ficaram na porta da igreja que não tinha como entrar. Nos domingos à noite a igreja era super lotada e o pastor terminava de pregar suado, dava para torcer a roupa de suor, o tanto que ele pregava e o calor era intenso na igreja. E aí Deus, então, o orientou que ele precisava de um lugar maior. E nesse lugar maior, o Florisvaldo, que é o pai de alguns irmãos da igreja nosso, ele teve a visão também, doou um terreno, onde hoje é ali a igreja onde hoje é aquele depósito ali que era da Maricoabo, e depois vendeu para a igreja
presbiteriana, era ali que ele doou aquele terreno para a gente, para a igreja. Só o pastor disse que ali atrás não queria. Vendeu-se aquele terreno e o dia do terreno deu-se a entrada, onde hoje nós estamos congregando a Praça Barão do Rio Branco. E tem algo interessante sobre esse terreno, que quando ele entrou, disse que teve uma campanha de oração para... Foi, eu creio que um período, não sei se foi de 60 dias ou foi 30, 90 dias. 90 dias. 90 dias. 90 dias se clamou e foi fazer campanha, todo mundo vender doces, vender naquela, tinha uma coisa chamada geladinho, e vendia esse geladinho, vendia doce, vendia chocolate quente, muqueca de arraia, e aí começou a trabalhar. Só que o terreno ali, quando o prefeito João Cardoso, então prefeito da época, deu a máquina para tirar as coisas, né? Era tipo um depósito de dendê da Palma. Aí tirou aqueles portões, dentro dos portões, tirou tudo com a máquina, jogou por cima da caçamba, lá vai daqui, lá vai acolá. E aí, quando começou a tirar a areia, descobre que tinha um minador ali embaixo. Embaixo da nossa igreja tem uma água que ela é perene, ela não para. E aí esse minador tem que fazer bicas de concreto para que a água até hoje escorra debaixo da igreja. Entendi. E aí, meu amigo, o que se pensava em gastar pouco, eu lembro que o pastor falava que tem pilastra daquela, que tem 10 a 15 sacos de cimento. Né? O mestre Vicente veio trazer ferro de uma polegada, de meia polegada. E para fazer o subsolo primeiro, foi um trabalho terrível. Primeiro fez construir banheiro, cantina, né? Depois cresceu um pouco, você tem uma emenda na igreja, você já percebeu. Era aquela emenda que cresceu um pouco mais, depois que se fez o primeiro subsolo. Ali casou-se várias pessoas, eu me casei no subsolo, Pedrinho se casou no subsolo, Railda se casou no subsolo da igreja. Eu participei de vários eventos ali no subsolo. Vários eventos, né? E a igreja começou a crescer, o Senhor começou a abençoar, o pastor muito consagrado, a irmã Bernadette Neres, uma mulher muito consagrada, uma mãe espiritual de todos nós aqui de Valência. Queremos registrar isso. O senhor tem uma informação de quanto tempo se congregou ali embaixo, no subsolo, a inauguração? Eu lembro que a inauguração da parte de cima foi assim, o pastor usava a parte de baixo dos cultos, mas qualquer evento que tinha, ele fazia em cima, mesmo sem telhado, sem nada. Entende? Entendi. Levantou as paredes, o irmão Edivaldo, que hoje congrega no templo, era o pedreiro, ele e Domingos ajudante era o pedreiro, não tinha condição, deixava sempre ele trabalhando no dia a dia e depois fazia esses mutirões. Então, quando as paredes já estavam erguidas, então o pastor veio e fazia os eventos. O Barbosa, naquela época, ajudou muito, o Marinaldo Lemos, já mais recente, agora a história mais recente, eles ajudaram muito. E aí o evento, todo o culto era embaixo, culto de membros, Santa Ceia, tudo. Só que quando tinha um evento grande, o pastor queria fazer uma festa, fazia em cima, sem telhado, sem nada. Não tinha, o telhado foi uma maior dificuldade para colocar o telhado. Quem coloca o telhado é Pedrinho, quando vem de Gandu, que fez umas cartelas, teve uma ideia de fazer uns carnezinhos, para esse carneio todo mundo contribuiu, e a equipe de Petu, Mestre Petu, que é uma equipe de carpinteiros que tinha aqui em Valência, não sei, acho que os filhos dele ainda existem, foi quem fez o telhado, e Pedrinho foi a pessoa que Deus usou para levantar fundos para fazer o telhado da igreja de Valência. Entendi. A inauguração foi em 1900? Sim, foi no mês de junho, 30 de junho de 1992. 92. Então o segundo levou bastante tempo. Muito tempo. Nesse dia que inaugurou a igreja, eu lembro que o pastor Pedro Chaga deu uma palavra, falando lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, quando Salomão diz que o templo que eu vou edificar ao Senhor nosso Deus deve ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Tá, o presidente da comissão, o pastor da Revolta de Cerqueira, veio pastores de vários lugares do Teve Brasil. Também nessa mesma época uma convenção, foi isso, baiana? Teve, a convenção baiana foi realizada aqui em Valença, no Centro de Cultura, fez as plenárias da convenção, eram poucos pastores na época, eu não era pastor ainda, fui pastor no final desse ano de 92, e os cultos aconteciam na igreja, e na época, essa ideia, aquela igreja cheia, parecia que era um estádio de 40 mil pessoas, né? Para você ter ideia do tanto pouco que nós éramos, de tão pouco nós éramos na época. E aí, quando lotou aquela igreja, todo mundo pensava, como é que enche essa igreja? Como é que enche essa igreja? E na convenção, todos viram a igreja cheia. O mestre Vicente, Mário Silva, né, foram desbravadores, ajudou muito na construção do templo. Na Bahia, era um dos maiores templos da Bahia? Tinham 3 templos maiores do que a gente. O primeiro templo é Teixeira de Freitas. O segundo era a Liberdade de Salvador. E o terceiro era Valença. Então nós tínhamos o terceiro templo maior da Bahia. O terceiro maior da Bahia. Aí nesse tempo estava construindo Juazeiro. Quando o Juazeiro terminasse, era maior que a gente. Entendi. Mas ainda estava em construção. A gente terminou primeiro.
Então, Porque Feira uma de Santana grande ainda era um história, tempo pequeno e estava lindo, quase no galpão para fazer o tempo aí. assim, que a gente mostra que o pastor Nery tinha uma visão, né? Visão extraordinária. Extraordinária, porque pelo que a gente olha os relatos de como a igreja começou, da quantidade de irmãos que tinha, estava lotado de domingo daquela igreja pequena, lá no fundo do estado então não seria, mas para o templo que nós temos hoje, qual a capacidade que do nosso templo hoje? Eu acredito que o nosso templo ali, que comporta ali em média de 700 pessoas sentadas, mas se você lotar até 1000 pessoas, você coloca em templo. Então, um templo com capacidade máxima lotada, né? É. De 1000 pessoas. 1000 pessoas. É realmente para quem tem uma visão. E você pensar isso, começou a construção daquele templo em 85, 86? Começou em 86, mais ou menos, e inaugurou em 92. Então, você começar uma construção de templo e demorar 7 anos para construir esse templo. Desculpa, em 85, em 84 já estava construindo a parte de baixo já. A parte de baixo, já. Né? Já porque o pastor Rodrigo Santana pregou em 84, um ano antes da sua morte. Então, a parte de baixo já estava pronta. Eu lembro que ele pregou a parte de baixo. Então, foi a última vez que ele veio em Valença. Ainda me lembro da mensagem dele. Não desça para Jericó. Rapaz, o pastor aqui está realmente relembrando os detalhes aí dessa história. Porque eu acho que tem pessoas que têm memória, mas não sei para que utiliza sua memória. Para se utilizar, né? Com você explorar. Vamos falar, essa memória fixa aí tá muito boa. Resgatando alguns detalhes. É interessante quando a gente volta a determinada situação, você começa a lembrar detalhes que estavam lá guardados, né? Então quer dizer que a igreja foram 8 anos naquele templo embaixo até a sua inauguração. Todos nós temos uma caixa preta chamada, né? E essa caixa preta, quando você começa a falar de fatos passados, você abre essa caixa preta. Verdade. E é bom a gente, inclusive, semear coisas boas, porque você abrir uma caixa preta. A gente está sendo privilegiado aqui, estamos abrindo a caixa preta da década de 80 do pastor aqui, está saindo bastante informação. Você que está nos ouvindo aí, quiser participar, entra aí na fanpage da Assembleia de Deus, facebook.com/IEAD-Valença. Deixe lá a sua mensagem, ou vocês já têm um contato do pastor Joel Leal. Também no Facebook. Você pode procurar no Facebook. Joel Leal Pinto. Joel Leal Pinto. Pode também procurar o Face do pastor, mande a sua pergunta. Também colabore aí com algum fato interessante que marcou essa década de 80, início de 90 aí, porque muitos dos nossos irmãos participaram dessa geração aí que tanto se dedicou para o crescimento da nossa igreja. Então, falando aqui do pastor Antônio Neres, ele também consagrou muitos obreiros. Né? A maioria dos obreiros que hoje são pastores saíram daqui na época do pastor Neres. Ele construiu a casa pastoral. Foi muito bom assim a construção da casa pastoral. O pastor com uma visão extraordinária. Além de fazer os grandes congressos, ele sempre motivou os jovens a estudar. Ele, inclusive, Antônio Barreto estava falando um dia desse que o pastor teve uma formatura, só tinha irmãs formando. Ele disse, eu mesmo, cadê os homens dessa igreja? E aí ele incentivou né, o irmão a estudar. E ele contou esse testemunho para a gente, nós ouvimos esse testemunho, ele incentivar os jovens a estudar. O próprio pastor Nery estudou já com 30 e poucos a 40 anos de idade, em Cruz das Almas, ele formou, fez administração. Ele era formado em administração, estudou junto com a irmã Railda. Os dois, Railda para o lado do magistério e ele para a administração. Então ele é formado em administração de empresa, a nível médio, né? Porque na época a universidade era inacessível para uma pessoa que não tinha recursos e não tinha condição de estudar internato, né? Mas ele fez administração e ele chegou aqui com uma visão extraordinária, um homem de uma boa mensagem, de oração, paz espiritual, um descobridor de talentos. Ele apostava, ele acreditava nos jovens da igreja. Isso é muito bom, porque para que a igreja cresça, não é um só. É importante que nós temos um líder, né? Nós temos pessoas que tenham visão de Deus, que estejam antenados, né? Alinhados com a vontade de Deus para aquele lugar, para aquele tempo, e também levante colaboradores, para mãos para a obra do Senhor, para que ela possa ser desenvolvida. E hoje nós estamos assim recheados de pastores, obreiros, que foram frutos da visão também do nosso pastor Nery, do nosso próprio pastor Joel, é um obreiro dessa época, e ainda consagrado aqui, foi no final do ano de 92? Eu fui consagrado a diácono em 89, em 88. 88 fui consagrado a diácono. 89 me casei. Aí, em 89 me casei, em 90, no final de 90 eu me casei,
Em 91 veio a minha primeira filha, que é a Joemília. E Deus nos abençoou muito. E eu fui consagrado, então, a presbítero no mês de junho de 92. E quando foi no final do ano, do mesmo 92, fui consagrado evangelista. Porque na época, a Elias Moura tinha ido embora, Abadias já também tinha ido para o campo, e todos os pastores que tinham aqui, auxiliares, não tinham disponível. Então o pastor precisava consagrar um evangelista ou dois. Ele, então, me solicitou que arrumasse o nome de João Manuel. Eu fui, arrumei o nome de João Manuel. Então ele apresentou também meu nome. Naquela época o procedimento era um pouco diferente de hoje. E meu nome foi apresentado e eu fui consagrado em 92 a evangelista na convenção lá, na reunião final, no dia 29 de novembro de 92. Então foi um dos pastores mais jovens da Bahia. Mais nós, 22 anos e meio, eu já fui consagrado pastor. Glória a Deus. Ele tem quantos anos, pastor? Esse ano agora eu completei 24 anos de pastor. 24 anos de pastorado. Graças a Deus. Se Deus permitir, para o ano faço 25 anos de pastor. Boda de ouro, já é uma prata. Já é uma boa caminhada assim. no Evangelho, no serviço da obra do Senhor. Vamos elencar mais alguns feitos. Após o grande feito e marco do pastor Nery, realmente foi a construção do templo sede. Nós temos uma série de ações espirituais que estão marcadas hoje, enraizadas. Os irmãos que aceitaram Jesus na década de 80, 90, tem realmente o pastor Antônio Nery no seu coração, por conta do trabalho espiritual, do trabalho como pai espiritual aqui, pelo apoio que tem dado, pela sua vida, pela sua história. Mas também houve várias ações, né, de crescimento da igreja. Como é que foram essas ações, pastor? Naquele momento que o pastor começou a evangelizar, as pessoas valeciano, elas são muito observadoras. Até hoje você percebe que a sociedade fica observando. Quando percebeu que realmente ele estava comprometido com o evangelho, o pastor nunca foi candidato a eleição nenhuma, a cargos eletivos como vereador, prefeito da cidade, ainda que fora muitas vezes convidado. Sofreu muitas perseguições, inclusive de um determinado vizinho da igreja que estava ali, sempre questionando, e inclusive por ser militar, pediu que o pastor fosse preso. E o pastor os policiais foram à casa do pastor uma tarde para levá-lo preso por conta de responder, naquela época, por perturbação pública, né? E o pastor disse, não, eu tenho meu carro. E aí o pastor foi no carro dele lá, o delegado da época, muito exaltado porque o cidadão era militar. Aí aconteceu que resistiu contra o pastor e tal. O pastor foi em Salvador, buscou o pastor Átila Brandão, que é um advogado, um dos maiores experientes advogados. O pai dele, a família de todos são advogados, promotores, embargadores, muito inteligente. E o delegado da época também se chamava Átila. E aí os dois se confrontaram. E dessa época surgiu o primeiro estatuto da Igreja de Valença. Esse estatuto, na verdade, surgiu para aquele momento, mas não se registrou no estatuto. É uma história que poucas pessoas sabem. Foi feito para livrar a igreja naquele momento, mas não se registrou o estatuto. E o pastor enfrentou muitas dificuldades, mas ele sempre íntegro na presença do Senhor Jesus. Enfrentou muitos desafios, mas um homem honrado, respeitado. Inclusive, em 92, ele recebeu o título de cidadão valenciano pela Câmara de Vereadores, que deslocou-se no seu prédio ali histórico, na praça, nós chamamos de Jardim Velho, né? Que é a Guimarães. E aí nós percebemos que veio para a igreja, instalou uma câmara itinerante. Foi a primeira vez que eu vi a câmara sair do seu local para se instalar em outro lugar, que foi na igreja Assembleia de Deus em Valença, num momento histórico para a nossa igreja. E nós nunca tínhamos visto alguém, eu particularmente, nenhum pastor também recebeu um título de cidadão. E ele o recebeu com maestria. Naquela época era muito difícil. Né? Porque naquela época, um título de cidadão, eu entendo que só deu a Dom Helder. Eu me lembro que na festa da Dom Amparo, a festa da Padroeira de Valença, Dom Helder foi a primeira vez que ele veio aqui e isso repercutiu na cidade. Entendeu? E aquilo ali foi um título que se tornou uma coisa muito... uma honra extrema. Então o pastor recebeu porque a sociedade viu o esforço dele, acompanhou, observou e viu que realmente foi um grande feito para a cidade de Valença e até hoje o templo ali
na Praça Barão do Rio Branco, 188, templo sede da Assembleia de Deus em Valença. Graças a Deus. Pastor, o senhor comentou também alguns obreiros, né, que foram consagrados, alguns irmãos que foram levantados nessa época. Eu também queria colocar alguns irmãos que cooperaram muito durante esse início aí, de final da década de 80 para 90. O senhor falou aqui dos Barbosas, né, da banda. E banda Irmãos Barbosas. Era emblemática. Era. Eles, muito dedicados, meninos aplicadíssimos, e que faziam o trabalho com muita graça de Deus, muita alegria. Veio para a igreja, e não só aqui em Valença, mas aonde o pastor precisava, os deslocava, em cima de Pau de Arara. Eu lembro que eles foram para Areinha, eles foram para Itiúba, Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Cairu, todo lugar que o pastor precisava, a banda dos Barbosa, tudo acompanhava. E toda a igreja fica muito grata, nós estamos gratos. Ainda novo, acompanhei essa banda e foi bênção para a nossa igreja, para aquela geração. Também tem outros irmãos, vamos lembrar. Erisvaldo, que chamado de Val, criou a primeira fanfarra da Assembleia de Deus em Valença. Erisvaldo. Primeira fanfarra. Foi aí quando o Pedrinho chega aqui, Pedrinho se tornou-se o líder dos jovens de Valença, inclusive. Pedro veio quando? Rapaz, eu não lembro a data que ele veio, não. Mas você acha que de 90? Não, ele veio quando já estava feito subsolo. Estava feito subsolo e... Ele casou no subsolo. Ele casou no subsolo. Ele veio de Gandu, ele me disse assim, quando eu vinha chegar aqui, esses jovens todos vão trabalhar. Ainda lembro da fase que ia estar lá no fundo da igreja também. Então nessa turma aí, né? Toda essa turma pediu aqui. E aí a igreja estava as paredes a levantar seu telhado. Foi aí que ele chegou, ele foi se namorar com o Denis, foi conversar com o pastor Antônio Neres, ele fazia a visita e depois veio trabalhar na ótica Vanderlei Teixeira aqui. Eu lembro, Pedro ainda na época da ótica ainda lembro. Não era Vanderlei Teixeira, desculpa, Vanderlei Teixeira foi depois. Era uma outra ótica, a Santo Antônio. Não, que é aquela ali perto da farmácia. Eu já lembro de Pedro trabalhando na ótica. Não, ele trabalhava naquela rua ali, tem a voz da cidade, SDS. Sei. Ali abaixo era a ótica que ele trabalhava. Entendi. Que era o dono, tinha algumas óticas, ele e Dona Ana trabalhavam os dois, eu lembro que é da primeira igreja batista, irmã Ana. Então eu lembro assim dessas coisas que aconteceram, a fanfarra que foi feita. A família da irmã Margarida Lemos. Sim, a família. Que ele chegou sim, a família da Margarida Lemos, Margarida América, Nadinho, né, a irmã Lulu. Pessoal muito esforçado, dedicado na igreja, fazia as atas da igreja. Nadinho fazia muito dedicado também nos porque nós temos algumas famílias aqui que têm a sua própria família, a família Reale, né? Miqueias, você muito jovem, mas tinha Humberto, seu irmão, que Jesus levou para a glória. Tem também o João Hélio, muito dedicado, fez aqui umas gincanas que marcaram a igreja. Eu me lembro que uma vez ele foi uma gincana do Vale dos Ossos Secos. As pessoas foram no cemitério, arrumaram os ossos humanos. Foi realmente um trabalho. Fazer uns cartazes. Eu era pequeno aí naquela época, mas realmente... E movimentava, era uma coisa, gincanas bíblicas, o livro de Daniel, tantos livros bíblicos. E aquela coisa, aquela efervescência dos jovens, né? O interesse por estudar a Bíblia. E foi um momento muito marcante. Você também criou a história, você criou o Getade. Olha um pouco do seu Getade. Eu já da história mais recente agora. Eu sou 97 pra cá. Olha um pouco do Getade. A gente tá falando lá de 92, 90, 89. Não é meu tempo, né? A minha história já com o Getade já é um pouquinho mais pra frente. Fui lá em 97, 98, já fui já na gestão. No tempo do pastor Samuel Couto, né? Logo na saída do pastor Nery, entrou o pastor Samuel Couto, a sua esposa Ana Maria, e eu estava adolescente nessa época, 14 anos, e a gente nos reuniu lá e a Irmã Maria tinha um carinho muito especial, né? Os adolescentes, Mamirtes, Irmanete, algumas irmãs se envolveram e fizeram um grupo de adolescentes. Eu lembro que na época que nós começamos a trabalhar, o grupo de louvor de adolescentes tinha 72 adolescentes. Era um grupo muito grande ali na sede. E foi muito importante porque esse período, né, de adolescência é um período muito complicado. E foi um período assim que Jesus entrou muito nas nossas vidas. Nós temos muito espaço, minha prima, a Agna, a Kátia, várias pessoas assim que adolescentes que estavam naquela época, que hoje permanecem nos pés do Senhor, que têm assim, marcas daquele tempo, onde nós somos muito cuidados.
né? O pastor Samuel, sua esposa, os irmãos, que as irmãs ali que se dedicaram a cuidar dos adolescentes, com cuidar de pai, cuidar de mãe. E foi muito bom para a nossa vida. O Getare foi um tempo curto, foram 2 anos, mas foi um tempo assim, de muitos resultados para a nossa vida, né? Muitas marcas. É verdade. Mas vamos voltar um pouquinho lá para a gente não pular aí a... Vamos dar uma chamada de 70 anos, depois de volta mais. Deixa a mente refrescar um pouquinho aqui. Vem aí o